18ª questão diz: uma determinada substância apresenta as seguintes propriedades físico-químicas. Primeira propriedade: o estado físico mais estável é 25 graus Celsius e uma atmosfera é sólido. 2. No estado sólido apresenta estrutura cristalina. 3. A condutividade elétrica é praticamente nula no estado físico mais estável, ou seja, está aqui, ó. Então vou ler de novo. 3. A condutividade elétrica é praticamente nula no estado sólido, tá? Que é o estado mais estável, é 25 graus e uma atmosfera. E número 4, a condutividade elétrica é alta no estado líquido, ou seja, fundido. Continua enunciado: a alternativa relativa à substância, que apresenta todas as propriedades acima é, e aí você escolhe a substância. Então veja bem, se falhar uma, eu posso descartar. Tem que apresentar aqui, ó, todas. Poliacetileno, o que é? Primeiro que é um composto orgânico, tá? Produzido através da polimerização do acetileno, que é o etino. Esse cara aqui é um sólido na temperatura e pressão ambiente, só que ele não forma estrutura cristalina, porque ele forma cadeia polimérica. Ele não forma cristal. Apresenta condutividade elétrica no estado sólido. Inclusive, a partir dele, da produção dele, iniciou-se um estudo de condutividade elétrica, tá? Em compostos orgânicos em microeletrônica, que nada mais é do que eletrônica orgânica. Claro que eu não vou entrar aí. Esse cara aqui, a condutividade elétrica dele é menor do que o metal e maior do que os semicondutores, como, por exemplo, o silício, que é um semicondutor. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, já falhou aqui, ó, a estrutura cristalina. Perfeito? Já falhou aqui a 3, que ele apresenta condutividade elétrica no estado sólido. Então, já estou descartando o poliacetileno. Vou pular o brometo de sódio e vou para o iodo. Quando a gente fala do iodo, número 1, é sólido a temperatura e pressão ambiente? É. Até aí, beleza. Apresenta estrutura cristalina? Sim. Então está indo. Conduz corrente, a condução, a condutividade elétrica no estado sólido é nula? É. Que legal aí, já que é um composto covalente. Porém, fundido, ele não apresenta condutividade elétrica. Então, descartei o iodo porque a 4 não condiz com ele. Então, a 1, ele é sólido, ele apresenta estrutura cristalina, a condutividade elétrica é praticamente nula no estado sólido, porém, quando você fundir, até porque você não consegue fundir, porque ele sublima, ele não passa ao estado líquido. Então, isso aqui morreu. O iodo, assim como, lembra que eu falei, naftalina e o gelo seco, são exemplos de sublimação. Então, isso é fundamental. Perfeito. Então, estou descartando o A, estou descartando o C, venho para o silício. É sólido? É. O estado sólido apresenta estrutura cristalina? Sim. A condutividade elétrica é praticamente nula no estado sólido? Não. É intermediária, porque ele é um semicondutor. Já ouviram falar no Vale do Silício? Claro. Ele entra na produção de todos aqueles aparelhos eletrônicos digitais. Por isso que o nome é Vale do Silício. Ele está em todos os computadores, tablets, smartphone, vai embora. Tudo ligado à informática, tudo ligado à eletrônica, o silício está envolvido. Por quê? Ele é um excelente semicondutor. E 28% do nosso planeta você encontra silício na forma de minério. Então, isso é fundamental. E aí eu tenho sólido, estrutura cristalina, só que ele praticamente nula. Não. O estado sólido ele é um semicondutor. E fundido não conduz corrente elétrica. Estou descartando o silício porque também não apresenta as 4 propriedades.
E aqui a letra E, grafite, também composto covalente, ó, covalente, 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 covalente. O grafite, ou grafita, né, se apresenta no estado sólido, beleza. No estado sólido apresenta estrutura cristalina, tranquilo. Lembra que o alótropo dele, por estrutura cristalina, tá? A diferença está no cristal, né, na formação. É o nosso amigo diamante, que é isolante. Enquanto o carbono, ele apresenta alta condutividade elétrica no estado sólido. Então, A1 bateu, A2 bateu e A3 furou, porque no estado sólido ele conduz, né, a corrente elétrica, tá? É um excelente condutor de eletricidade, tanto que ele está nas pilhas, nas baterias. Lembra do cara, grafite. E fundido ele não consegue conduzir corrente elétrica. Então, como ele já furou aqui, ó, na 3, estou descartando também o grafite. Tranquilo? Então, de novo, sólido, legal, estrutura cristalina legal, só que ele é um excelente condutor de eletricidade no estado sólido, o que não condiz com a 3. Não preciso nem chegar na 4, mas fundido ele não apresenta condutividade elétrica. Bem, sobrou quem? O brometo de sódio. E por que eu marco ele como certo? Primeiro, lembra que eu falei composto covalente, composto covalente, composto covalente, composto covalente. Ele é um único iônico. E todas essas propriedades condizem com compostos iônicos. Por exemplo, são sólidos, apresentam cristais, se apresentam estrutura cristalina. Lembra que o ânion é cercado por 6 cátions. Lembra do NaCl, né? O sal aqui também é um sal. E aí forma aquele retículo cristalino, né? Ligação eletrostática entre cátion e ânion. Apresentam condutividade elétrica nula ou praticamente nula no estado sólido, tá certo? E fundidos apresentam alta condutividade elétrica. Então, essas propriedades são propriedades de compostos iônicos. E vou botar mais uma. Em solução, também conduzem eletricidade. Quando você coloca um sal em água, tá? Você dissocia os íons que estavam associados na estrutura cristalina. Então, você vai ter em solução positivo e negativo, polos, daí a condutividade elétrica dessa solução. Ele não colocou, mas eu estou continuando. E com isso, eu não vou nem pedir ajuda, porque já tem tudo aí, mas está aqui a nossa análise. Em relação ao brometo de sódio, tá? Trata-se de um composto iônico, e os compostos citados nas alternativas, o único iônico é o brometo de sódio, formado por metal sódio e a metal bromo. Pelo nome você tem o bromo no grupo 7A ou 17ª coluna e o sódio na primeira coluna, o grupo 1A, metal e ametal. Isso caracteriza uma ligação iônica, enquanto todos os outros, tá, são compostos covalentes. Olha que legal. E é por aí que você pode analisar, mesmo eu analisando tudo para vocês. Quando a gente começa a falar de tudo isso, como sempre, né? A nossa intenção é dar mais base, fazer com que você vá lá, pesquise sobre o poliacetileno, por exemplo, a condutividade elétrica dos compostos orgânicos, trabalhados e estudados em microeletrônica, que é eletrônica orgânica. Tudo isso é importante, aguçar a sua curiosidade e a sua inteligência. Valeu, gente boa. Resposta letra B. E aí a gente já falou por quê. Grande abraço. Valeu.